É assim que começa, murmurou. A sala estava outra vez em silêncio. Ele ergueu os olhos para todos os rostos, examinou-os e viu em sua fúria, em todos os tabus detonados, que ele tinha razão em se preocupar. É assim que o levante começa. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e a resenha de Silo, escrito por Hugh Howey. Esse é o livro do meu desafio de 6 livros agora para o primeiro semestre de 2020, o livro do mês de maio, e estou em dia agora. Então, essa é uma releitura em que eu lembrava metade do livro e eu entendi por que eu não lembrava a outra metade do livro, mas vamos por parte, vamos começar do começo. Então, o silo aqui é muito propício esse nome, né? Já que a gente começa a história dentro deste silo, que é um depósito onde você vai armazenar, você vai estocar alimentos, cereais, coisas para tempos difíceis. Essa é uma definição um pouco trazida aqui, mas a gente vai ver que esse silo vai começar a estocar gente. Sim, o silo não é mais apenas um depósito de cereal, não. Ele é um depósito de gente porque nós temos uma cidade subterrânea, tá? Não é nem um shopping. Um shopping é como se fosse um quarto aqui. Aqui o silo tá debaixo da terra mesmo, até o topo, inclusive. A história começa com o Houston, que é o xerife do silo, dizendo: olha, cansei disso aí, quero sair. E quando você sai de um silo, você sai pra nunca mais voltar. E não é só sair e nunca mais voltar, é sair e morrer. Ele sai porque 3 anos antes, a esposa dele também pediu pra sair, porque ela era da parte da TI, do silo da tecnologia de informação, e ela descobriu umas coisas e ela disse: eu quero sair. Esse silo ele é bem dividido em áreas, como uma cidade mesmo. Tem a área da mecânica, tem a área da TI, tem a área da prefeitura, tem a área da delegacia, a área do hospital, a área da escola, a área da enfermaria, da maternidade, dos suprimentos. Então, e cada área tem uma cor de macacão, guarda essa informação. Rima não intencional. Então, ele sai. Só que você não só simplesmente sai, é sempre dado uma tarefa, a mesma tarefa para quem sai, que é limpar os sensores. O que são esses sensores? No topo desse silo, no primeiro andar, que na verdade se conta do 1 para baixo, então né, o andar mais próximo do solo é o número 1. No primeiro andar, o topo, ele é como se fosse uma grande tela em que ele vai transmitir o que esses sensores fora do silo, acima do solo, captam da Terra. A Terra, nesse mundo distópico aqui, está passando por um momento em que ninguém pode ficar acima, porque tem uma toxina, uma bactéria, não sei o que é, não é explicado direito, que faz com que a pessoa morra rapidamente. Então, se ficar muito tempo, gente, sem ir fazer essa limpeza dos sensores, a tela vai ficando escura, vai ficando suja e as pessoas dentro do silo não conseguem ter uma boa visão do lado de fora. A maioria das pessoas que é mandada para limpeza é porque estavam conspirando alguma coisa dentro do silo, como sair, como tomar o poder ou qualquer coisa do tipo. Muito difícil alguém se candidata, né, a essa saída como o Houston fez. Só que todo mundo que sai, como último ato de rebeldia, diz assim: eu não vou limpar. E aí cria uma tensão em todo o silo. Mas ao mesmo tempo essa é uma tradição, porque todo mundo que diz que não vai limpar, quando sai, limpa. O que acontece então para que haja essa mudança? Então, ok, o Houston vai e ele limpa os sensores, morre ali, porque morre na visão ainda, então todo mundo fica vendo o tempo todo um corpo definhando, né, virando esqueleto, virando pó, literalmente. E o cargo de xerife que o Houston ocupava ficou vago. A prefeita do silo, então, vai até um dos últimos andares pegar a Juliet como nova xerife. Ela ajudou num caso lá e tem uma certa reputação lá em cima. A prefeita, até mesmo para impressionar, resolve ir lá num dos últimos andares. Só que não tem elevador, então ela vai descer, ela vai demorar mais ou menos uns 2 dias, esse silo tem mais de 100 andares. Então, ela vai descer durante os 2 dias, a subida leva quase uma semana. Mas ela consegue convencer a Juliet. Quando a Juliet chega lá em cima, ela vê, na verdade, que a prefeita comprou briga com o pessoal da TI, porque o pessoal da TI já tinha um candidato do próximo xerife, mas a decisão da prefeita, ela era a que valia mais até então, e a TI só tinha que meio assinar concordando, né? E o chefe da TI que fica muito contrariado é o Bernard. O Bernard tenta se livrar de um dos amigos do Houston que estava fazendo a cabeça da prefeita para ela indicar a Juliet. Então ele diz: eu vou me livrar dele e depois fica mais fácil me livrar da Juliet e fazer o que eu quero. Acontece que o plano dele dá errado, quem morre é a prefeita.
Só que se sabe que o veneno era pro amigo dela. Então ele também acaba se matando. A Juliet, que tinha todo o apoio da prefeita e do amigo lá de cima, perde os dois, está sozinha e passa nesse cargo de xerife só 3 dias. Ou 4. No máximo 5. Porque ela fica muito intrigada com o que aconteceu com o Houston, o que aconteceu com a esposa. E ela vai descobrindo o que foi que a esposa estava investigando. Ela descobre os códigos, liga para um amigo lá da TI e esse amigo diz assim, olha, para de mexer com isso, que isso é muito sério. Esse amigo acaba morrendo e ela rapidamente é tipo, sei lá, acusada de traição. Bom, por que todo mundo que sai dizendo que não vai fazer a limpeza acaba fazendo? Existe uma mágica que é isso que a Juliet descobre. A Terra realmente está desolada, árida. A impressão que eu tenho é que se a gente fosse ver, a gente ia ver aqueles tufos de poeira passando assim, sabe? Só que quando essas pessoas elas saem, as pessoas que vão fazer a limpeza, ela tem todo um traje especial, um capacete, um visor. Nesse visor aparece, apenas quando elas saem, né? Aparece um paraíso, assim, é azul, é verde, é borboletinha, é animal do campo. Os corpos das pessoas mortas ali no visor ficam parecendo como se fossem pedras. Então a pessoa acha que aquilo que ela tá vendo é a verdade. E que quem tá lá dentro do silo tá sendo enganado, sabe? Está sendo ignorante a esse respeito. Então, a limpeza, enquanto era por obrigação, a pessoa não queria fazer. Mas quando ela é feita por compaixão, por pena, por piedade, todas as pessoas vão lá e fazem. Olha que bonito, o poder de uma imagem, não? Para você sustentar uma mentira, uma grande mentira, uma ilusão mesmo. A Juliet descobre isso e ela é mandada lá pra fora, né? Porque ela não é também lá assim tão certinha assim. Quando ela sai, ela diz assim, eu não vou fazer a limpeza. Nunca ninguém tinha não feito a limpeza. E a Juliet não faz realmente a limpeza. Só que além de não fazer a limpeza, ela também não morre ali alguns minutos depois. Ela continua andando. Ela sai do campo de visão dos sensores. Ela atravessa um campo onde ela vai encontrar e vai entendendo que ela está encontrando outros silos. Sim. Ela vai para o mais próximo. Ela consegue entrar naquele silo. O tempo todo achando que ela ia morrer. Eu vou morrer a qualquer momento, né? Porque nunca ninguém durou tanto. Mas ela entra nesse silo. Ela passa pelos primeiros andares, vai descendo, né? E, obviamente, eu vou chamar de toxina, né? Vai diminuindo os seus efeitos. Ela dá um jeito de se livrar da roupa, de se descontaminar. O jeito que ela se descontamina é horrível. Por que ela conseguiu andar? Porque ela descobriu também, isso ela já tinha descoberto há algum tempo, ela não teve tempo de colocar em prática, mas ela chegou a conversar sobre isso com um amigo da mecânica, que ele sim deu um jeito de colocar isso em prática. Ela descobriu que a fita que o pessoal da TI usava para montar os trajes era de péssima qualidade propositalmente. Era feita para não durar, era feita para não grudar por muito tempo, grudar nada. E com isso, o pessoal da mecânica mesmo já tinha construído uma fita lá, porque eles sempre estavam precisando reparar coisas grandes, sabe? Senão ia explodir tudo. Então a fita tinha que ser de boa qualidade. Acontece que ela conversando, chegando a essa conclusão com esse amigo, e ela não teve tempo, porque foi tudo a prisão dela, a limpeza que ela ia ter que fazer, foi tudo muito assim. Ela sai e acha que tá com a fita da TI. Só que esse amigo, porque a parte de suprimentos, que é, né, a parte que vai entregar os materiais e tudo, devia alguns favores pra ele diz assim, olha, faz tudo o traje da Juliet com essa fita aqui. Dito e feito. Por isso que ela consegue atravessar, consegue entrar nesse silo, consegue se descontaminar a tempo de achar que está lá sozinha, mas ela não está. Ela encontra o Solo, que na verdade é uma pessoa que está ali, né, digamos assim, sozinho há quase 30 anos, né? Ele diz que a última alma viva que ele viu tem 20 anos e que antes disso já era tudo meio isolado um dos outros há mais de 30. Então ele tem por ali 50 e poucos anos. Por que eu só me lembrava da metade do livro? Porque essa é a metade legal do livro. E eu juro que eu lembrava pra vocês de certinho até aí. E eu não lembrava o que vinha depois. Eu entendi, porque é meio chato o que vem depois. O Solo é uma pessoa super legal. Ele era um adolescente, né? Quando ele foi começando a ficar cada vez mais sozinho. Então a gente encontra ele como uma mente adolescente. Ele não teve tempo de amadurecer. Engraçado que, obviamente, ele foi crescendo, mas ele não teve com quem se relacionar. Ele não teve como amadurecer suas ideias, afiar, né? Quando você vai conversando com uma pessoa, você vai afiando o seu modo de pensar. E nada disso ele não tinha com quem conversar. Então todo o comportamento dele ainda é muito adolescente. Mas o autor, ele começa a querer ser descritivo demais, muito além da conta. Eu vou chamar o silo que a Juliet morava de 17,
e pro que ela acabou indo de 18. Pode ser que seja o contrário, tá? Mas eu acho que é essa a ordem. Então, como ficam as coisas lá no Silo 17, com essa bomba de que a Juliet tanto não fez a limpeza quanto não morreu ali na vista deles? Isso gera, sim, um levante, que foi o que eu acabei de ler lá ali no início do vídeo, né? Peraí, tem alguma coisa errada, a gente quer informações da TI, então o povo da mecânica sabe todos aqueles andares por uma guerra, porque eles sabem que não vão ser meras palavras, eles até querem, mas eles sabem que é muito difícil a coisa terminar aí. Só que eles não achavam que o pessoal da TI também ia estar muito bem armado, até melhor armado. Então a guerra volta de novo para a parte da mecânica e lá eles são meio que encurralados. Enquanto isso, no Silo 18, a Juliet consegue, por incrível que pareça, telefonar, né, para o Silo 17. Ela fala com o Bernard, então o chefe da TI, e ele fica muito surpreso. Só que ele meio que não dá tanta importância assim. Mas ela continua ligando porque quem atende 90% das vezes é o Lucas, um cara que ela conheceu 2 ou 3 vezes, que ela esbarrou, quase que esbarrou, né, conversa mínima, enquanto ela tinha sido xerife. Por incrível que pareça, o Lucas era tipo o aprendiz, se tornou, né, o aprendiz do Bernard, ele que seria no futuro, então, o chefe da TI. Então ele fica ali numa parte tão escondida do silo que ninguém, tirando o Bernard, conhecia. E olha que ele era um dos amigos mais chegados do Bernard. E ele fica ali porque ele e o Bernard, então, a partir de agora, que tá rolando briga, não podem ficar no mesmo local, porque o silo tem que continuar de alguma forma. Então a Juliet e o Lucas ficam conversando, trocando informações, então ela sabe de muita coisa que tá acontecendo no silo em que ela habitava. Enquanto no silo 18, ela quer dar um jeito de usar aquele silo para voltar pro silo que ela tinha. Então lá nos últimos andares daquele silo, que a planta é idêntica, estão as escavadeiras, tá tudo que ela precisaria em tese. O problema é que esses últimos andares foram inundados e tá tudo realmente muito debaixo d'água. Ela então tem a brilhante ideia de descer, toda paramentada, porque ela também encontra dezenas de trajes, esses trajes em que eles saem, né, para fazer a limpeza. Ela pega um desses e vai lá embaixo ligar essas bombas, porque o que ela tinha disponível naquele silo, tirando essa parte inundada, ia fazer aquele silo secar em meses, mas muito provavelmente em anos. E já com as bombas seriam de semanas a meses. E essa parte é a parte mais chata do livro, porque o autor ele se demora por 5 capítulos fazendo essa subida e descida da Juliet. Olha que eu sou filha de engenheiro elétrico. Eu sou uma vergonha nisso, porque eu não sei nada. Mas mesmo assim é muito chato, é muito técnico, é muito lento mesmo, sabe? Então, outra coisa que me incomodou nesse livro também é que a partir dessa segunda metade o livro fica muito fracionado. Esse livro, se não me engano, tem mais de 80 capítulos. Então, geralmente os capítulos vão de 3 a 5 páginas. Pode ser um pouquinho mais. Então, tipo, um capítulo tá no silo 18, o outro tá no 17, o outro tá na parte da mecânica, o outro tá na parte da TI. E, tipo, ele fica fazendo um rodízio muito doido, ele não mantém uma sequência, sabe? Nunca um capítulo vai ser na mesma sessão que o anterior. E aí você tem vários, vou chamar assim, mini-clímax, e você fica meio perdido. Eu fiquei meio perdido certas vezes. Eu gostaria que ele tivesse um bloco de capítulos maior para tratar mais calmamente, né, das áreas. Ela acaba descobrindo, né, então, que tá rolando a guerra, tipo, final. Eles foram encurralados lá. E que o Bernard descobriu que ela tinha um certo contato com o Lucas. Então ele vai, de raiva, mandar o Lucas como o primeiro dessa grande fila de traidores para fazer a limpeza. E aí ela não pode deixar isso acontecer. Ela pede ajuda pro Solo, monta lá um traje de novo, né? Terceira vez que ela tá nesse traje, que geralmente a pessoa só usa uma vez. Então ela vai de volta, leva uma manta térmica, porque ela quer primeiro mostrar que ela conseguiu sobreviver, então tem alguma coisa muito errada, estão mentindo para as pessoas ali dentro. Mas ela também quer salvar o Lucas, talvez embrulhá-lo ali fora, levar para outro silo, talvez se jogar com ele lá para dentro. E é isso que ela faz, porque quando você sai para fazer a limpeza, você entra numa salinha e dessa salinha você sai. Quando você sai, jogam lá, né, naquela câmara lá, incinera aquela câmara para matar qualquer toxina. Ela se joga lá dentro, tenta salvar o cara que tá lá dentro com a manta, o cara resiste a isso, sabe, não quer ser salvo, e diz, Lucas, pelo amor de Deus, não faz isso. Só que no final não é o Lucas. O Lucas conseguiu, no último minuto, que ele já estava subindo para a limpeza, convencer mais algumas pessoas que o Bernard era o errado da história. Então, na verdade, ela estava tentando salvar o Bernard e nem sabia. Com isso, né, pegam ela, tipo, olha, Juliet voltou, o que você acha que vai acontecer? Sendo que tinha uma eleição chegando para eleger um prefeito. E claro, né, ela vai ser eleita prefeita com a maioria dos votos, mas ela está se recuperando de inúmeras queimaduras que ela teve por causa, né, desse ato de salvação aí pro Lucas, que não era o Lucas, mas vocês entenderam.
E aí, então, o Lucas vai ser esse chefe da TI. Ela vai ser a prefeita do Silo. E a gente percebe que esse Silo 17 vai ter uma conexão com o Silo 18. Até porque o Solo, antes da Juliette sair, já fica responsável por outras pessoas que eles encontram lá. Esse é o primeiro volume. O segundo volume retrocede, pelo que eu sei até, bastante. E vai tratar de como o mundo chegou nessa situação aqui, para que todo mundo viver debaixo da terra, literalmente. E o terceiro, eu não sei se pega de onde o Silo parou ou se avança mais, né, alguns anos, centenas de anos, talvez pra frente, e finaliza a história, acredito que vislumbrando uma redenção. Mas vamos, eu estou focando nesse aqui. O Solo, por exemplo, que é essa pessoa que ela vai achar lá naquele silo abandonado, é uma parte muito bonita, né? Porque quando ela tá subindo, o Solo não tá mais respondendo. Então quando ela finalmente volta à superfície, ela vê que o Solo foi atacado. Sim, então tem mais pessoas lá dentro. Mas quando ela pergunta pra ele como era essa pessoa, primeiro ele afirma que não tá doido, porque é muito fácil, uma pessoa que tá vivendo há 20 anos sozinha tá doida, né? Mas ele primeiro quer afirmar pra ela, olha, acredita em mim, mas em segundo lugar ele vai dizer uma coisa que vai parecer, o que vai nos convencer de que sim, está doido, que é o fato de que ele diz que essa pessoa era igualzinha a ele. E quando finalmente a Juliette descobre, então, essas pessoas eram adolescentes de 15, 16 anos, e a gente pensando que era uma pessoa de 50 anos, que nem o Solo era, que era uma pessoa igualzinha a ele. Mas a gente percebe que o Solo ainda não só ele agia como adolescente, mas de uma certa maneira, na cabeça dele, ele mesmo era um adolescente. Essa parte é muito bonita. Eu não sei muito se eu tô forçando a barra, é porque eu acabei de ler, tipo, tem nem 2 meses, eu acho, que eu li As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov, tem resenha aqui no canal, inclusive. Vou deixar o link aqui em cima. E, sabe, eu fiquei assim, tipo, não sei se ele bebeu da mesma água do Asimov, porque o Asimov tem essa ideia, né, de construir pra cima, um silo, né, externo. E o Hugh Howey, né, acho que é esse nome, constrói pra baixo. Mas é essa coisa de uma sociedade encavernada. Então, não sei se existe essa semelhança. Mas ao mesmo tempo que eu acho que existe essa semelhança, existe uma disparidade, né? Porque, ok, eu sei que o Asimov não escrevia necessariamente distopias, é mais no ramo da ficção científica, beleza. Mas ainda assim, eu gosto mais de como o Asimov deixa a tecnologia correr solta, e isso não impossibilita ameaças que são inerentes, eu diria, à evolução humana ou à evolução do homem enquanto autoridade governamental, sei lá, alguma coisa do tipo. Sempre os mesmos problemas aparecem, né, nas duas. O problema populacional, aqui as pessoas, aqui no Silo, né, as pessoas já desde bebê são inseridas, sei lá, tipo um chip que impossibilita elas se reproduzir. Caso elas ganhem uma loteria, que é quando uma pessoa morre, uma loteria feita e um casal é sorteado para ter filhos, então se retira esse chip e você vai poder ter filhos, tentar ter filhos durante 1 ano, que seja. A gente também vai ter isso no Asimov. Só que enquanto aqui a tecnologia é feita apenas para sempre estar limitando, o Asimov ele é mais, como é que eu posso dizer, hábil nisso, porque ao mesmo tempo a tecnologia está limitando e expandindo todas as possibilidades. E isso fica mais natural para mim. Eu não sei se eu estou sendo extremamente otimista, mas eu acho que é difícil imaginar, eu, honestamente falando, imaginar uma sociedade a partir do nosso cenário atual em que é tudo extremamente restrito, fechado, excluído do conhecimento da massa. Eu não estou dizendo que a gente conheça tudo, mas e que isso seja feito de uma maneira que daqui a algum tempo as pessoas não questionem mais, né? Que são geralmente esses livros são mais assim, tipo, o homem é moldado de uma forma que ele não questiona mais, mas sendo que a gente tem a gente conhece a nossa história, eu não sei até que ponto, porque o povo aqui, é importante falar isso também, eles não conhecem a própria história. Tudo em relação aos levantes, essas revoluções, essas lutas que acontecem, é meio que apagado. Então, eles nunca sabem. Mas a gente tendo acesso, eu não sei até que ponto. Eu não sei se estou me fazendo entender, se eu já estou me perdendo aqui. Mas enfim, o que eu queria dizer era isso, é que eu acho que o Asimov consegue fazer uma sociedade ficar com acesso à tecnologia e ainda ter os mesmos problemas de gerenciamento, entendeu? E eu acho que é muito mais fácil você criar uma história onde você limita a tecnologia do conhecimento das pessoas, e aí o mundo fica caótico e fica difícil de você lutar contra qualquer governo, coisa do tipo. Uma discussão muito legal que o Silo traz é a diferença entre passado e legado. Quando o interesse amoroso, né, o Lucas, da Juliette, ele fica ali preso naquele, sei lá, gabinete secreto, ele tem que estudar um livro chamado A Ordem.
né, que é tipo o manual de instrução do Silo. E lá o Bernard, ele quer ver outros livros que são livros que o resto do Silo nem sabe que existe, porque são coisas que vão falar da nossa história, né? São coisas que vão relatar coisas que nós vivemos e que eles não sabem. Tanto é que tem uma parte lá em que a religião de lá do Silo diz que Deus fez os silos. E aí o Lucas vai ter mais curiosidade em saber da história da humanidade do que como gerenciar o silo. Mas, né, ele tem mais interesse em saber o que foi que deu errado do que necessariamente manter algo que já está aí. E o Bernard vai dizer pra ele a diferença entre legado e passado, se ele sabia a diferença. E ele vai, em linhas gerais, dizer que passado é aquilo que aconteceu, você não pode mudar e não traz nada de bom, sabe? Você não pode construir nada com aquilo. Mas o legado é aquilo que você precisa levar adiante. Então você não pode perder tempo estudando o passado. Você precisa perder ou gastar seu tempo com aquilo que vai te ajudar a moldar o futuro. Fica aí para quem quiser absorver esse conhecimento. E eu esqueci, né, de exemplificar você mesmo dando tecnologia para o Silo, deixar eles ali dentro, né? Uma forma, eu acho que mais hábil de fazer uma história dessa chamar a nossa atenção. Existe, por exemplo, o fato do Silo não ter elevadores. Existe, por exemplo, o fato de, para você se comunicar com alguém lá longe, é muito mais barato você escrever num papel e mandar por um carteiro do Silo do que mandar um e-mail. Eles têm acesso limitado a computadores, mas mesmo com acesso limitado, é muito mais caro mandar um e-mail porque você paga por tecla, por dígitos, assim. Então, para que a comunicação mesmo, você pode até pensar certas coisas, você só não pode falar, se comunicar com outras pessoas falando de certos assuntos. Então, é tudo porque que numa coisa que tem mais de 100 andares e que subir é extremamente cansativo, você vai ter 2, no máximo 3 delegacias. Por que é distante, né? Por que é cansativo se mover ali? Por que você, por incrível que pareça, só vai, muito provavelmente, nascer e morrer conhecendo as mesmas pessoas? Então tudo isso leva a gente, né, a crer que a falta de tecnologia no Silo é proposital realmente. As cores do macacão que eu falei, isso, por exemplo, já gera uma cisão. Você tem o seu grupo de identificação, né? Se eu sou do macacão amarelo, a minha turma é a turma do macacão amarelo. Ih, chegou um verdinho, chegou um vermelho. Ah, você já cria no consciente, e isso vem muito rapidamente para o consciente, essa cisão, né? Essa divisão e uma certa animosidade. Não sei se estou forçando a barra, né? Já posso ter forçado um pouco a barra na tecnologia e distopia, mas como é que eu posso dizer? Me parece que há uma luta, né, entre a parte... Quer dizer, é claro que há uma luta entre mecânica e TI, mas a gente poder explorar, né, ou ampliar isso, né, uma luta entre uma força braçal, brutal, e uma força inteligente, uma força... Quando eu digo inteligente, eu quero dizer assim, programada e tudo, não que se você só usar a força do braço é uma força burra, entendeu? Mas existe um pouco disso, né? De o que vai ser superior, né? Não sei porque, né? Ser só o primeiro volume, e na verdade essa luta termina pacificamente aqui, né? O Lucas, responsável por essa parte da tecnologia da informação, apaixonado pela Juliet, responsável mais pela parte da prefeitura, pela parte mais burocrática e manual da coisa. Então, se você gostou da resenha, né, do rabisco, muito pessoal, porque eu não sei se eu consegui me expressar bem na parte das imóveis. É isso. Obrigada pela visita, voltem sempre.